Deixa eu falar agora, gente, sobre o rei da Inglaterra, Charles III. A gente vai ver agora imagens ao vivo do monarca no parlamento alemão, onde ele discursa para autoridades na manhã de hoje. Essa é a primeira viagem internacional de Charles desde que ele assumiu o trono no fim do ano passado. Mais cedo, ele teve um encontro com o premier alemão. Vamos saber mais detalhes sobre essa visita internacional com a correspondente Cecília Malan, direto de Londres. Nos diga, Cissa. Bom dia, Xará, bom dia a todos. Bom, é o segundo dia da primeira viagem internacional de Charles como monarca e, como você comentou, ele está neste momento no parlamento alemão em Berlim. Mais cedo ele foi recebido pelo primeiro-ministro alemão Olaf Scholz. Os dois devem ter mais reuniões hoje ao longo do dia. Um deputado de extrema esquerda chegou a dizer que planejava boicotar o discurso de Charles no parlamento, alegando que levar um monarca para o coração da democracia alemã está totalmente fora de contato com a história. Ontem à noite, num jantar de gala que contou com a presença do presidente alemão e também da ex-premier Angela Merkel, Charles prometeu fortalecer os laços entre o Reino Unido e a maior economia europeia. Disse que esse vínculo era muito importante para a mãe dele, a falecida rainha, e que tem certeza que a amizade entre os dois países permanecerá significativa e firme. Charles ainda fez questão de prestar homenagem à extraordinária hospitalidade da Alemanha, palavras dele, ao acolher mais de 1 milhão de refugiados ucranianos. O rei e a rainha consorte, que a gente viu aí nas imagens, deveriam ter começado esse giro europeu pela França no fim de semana passado, mas essa visita foi adiada por causa de protestos contra a reforma da Previdência. Analistas acreditam que o fato de Charles ter escolhido as potências europeias, França e Alemanha, para a primeira visita de Estado, antes mesmo de sua coroação em maio, foi um importante gesto europeu depois que o Reino Unido saiu do bloco. Cecília. Cissa, faltam quase 5 semanas aí para a coroação de Charles como rei, de fato, né? Toda a cerimônia, aquela que a gente viu da última vez com a mãe dele, né? Em imagens históricas, claro. E o príncipe Harry, filho dele, viajou para Londres, só que não há confirmação de que ele tenha visitado a família. É grave a crise. Será que ele vai comparecer à coroação do pai? Ninguém sabe, só eles dois, eu acho, Cecília. Harry e Meghan foram convidados, mas o casal ainda não confirmou presença. A primeira coroação em 70 anos acontece no dia 6 de maio, na Abadia de Westminster, aqui em Londres, e é para ser um evento grandioso, mas as rusgas familiares podem ficar em evidência. Harry compareceu 2 dias seguidos a um tribunal aqui em Londres. Foi a primeira vinda dele para cá desde o funeral da rainha, em setembro do ano passado. Ao lado do cantor Elton John e mais um grupo de artistas, Harry está processando a Associated Newspapers, editora dos tabloides Daily Mail e o Mail on Sunday, por supostas escutas telefônicas e outras violações de privacidade. O grupo fala em escuta de chamadas telefônicas e até obtenção de informações privadas, como contas de telefone detalhadas e registros médicos. A editora nega vigorosamente todas as acusações. Esse retorno surpresa de Harry acontece quase 3 meses depois da publicação da polêmica autobiografia dele, com detalhes sobre o relacionamento conturbado dele com o pai, o rei Charles, e o irmão, o príncipe William. Em uma entrevista, o príncipe Harry já se recusou a confirmar se compareceria à coroação. Ele disse assim: a porta está sempre aberta, a bola está do lado deles. Se vier, não sabemos que papel ele pode desempenhar, já que Harry não é mais um membro oficial da realeza. O duque e a duquesa de Sussex deixaram as obrigações reais em 2020 e se mudaram para os Estados Unidos. E no começo do mês, vocês devem se lembrar, o rei decidiu tomar de volta a casa em que Harry e Meghan moravam quando viviam aqui no Reino Unido, dentro dos limites do castelo de Windsor, o Frogmore Cottage, uma confusão imobiliária que é vista como revanche depois que Harry não poupou críticas à família no livro de memórias. Cecília. E que vendeu muitos exemplares, inclusive. Quem está aqui com a gente, Cissa, para a gente poder conversar sobre essa polêmica toda, é o Bruno Cerqueira. Bruno, seja bem-vindo aqui ao Em Ponto. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. O Bruno é historiador, advogado. Bruno, a gente está falando, a monarquia britânica ela é mais antiga do que a própria Inglaterra, assim, ela data até do século IX, é realmente uma instituição secular.
Agora, o que eu queria falar com você é sobre o quanto que a gente vive num mundo em 2023, onde as polêmicas familiares e os pequenos atritos e as novas tecnologias estão mudando todo esse cenário. A gente vai ter essa primeira coroação em mais de 70 anos e o impacto que ela vai ter provavelmente vai ser minúsculo perto do que poderia ser diante de uma instituição secular. Bom dia a vocês, bom dia a todos que estão. De fato, não é? Quer dizer, a monarquia, seja a britânica, não é? Seja a monarquia nos demais países europeus, não é? Ela se mantém, não é? Se mantém porque, na verdade, ela não são estados absolutistas, não é? Os reis não governam esses países, não é? São os primeiros ministros que governam, não é? Os deputados, os senadores, não é? Em conjunto indicam os ministros, se tornam ministros de Estado das pastas. Então, ela se mantém talvez exatamente por esse caráter, não é? De que a realeza reinante, não é? A casa soberana, não é mais aquela gente, digamos, que governa os países, né? A eles cabe um papel político, sem sombra de dúvidas, mas um papel político completamente diferente do papel que cabia aos antepassados deles, né? Então, aí você está comentando de que a coroação da rainha em 1952, 53, o processo de morte do rei, a sucessão, né, o processo sucessório, era de um mundo, inclusive saído da Segunda Guerra Mundial, né, da desgraça, da torrente, era de um encantamento, não é, que hoje, sobretudo, até intuito persona, quer dizer, por causa especificamente do príncipe de Gales que se tornou o rei, talvez não haja, e sobretudo porque há esses rumores, né? Excesso de rumores, excesso de complicações no relacionamento pai, filhos, né? Irmão agora tem o Harry com o William, que não existia antigamente, né? E que isso talvez, eu acho que eu entendi dessa forma que você quis dizer, que isso pareça um pouco anacrônico. Se falou até do deputado, né, de extrema esquerda na Alemanha, que falou que um monarca na Alemanha é uma coisa assintosa e fora do esquadro. Sem sombra de dúvidas, vão bater muito nessa tecla do anacronismo, né? De eles representarem um anacronismo, né? Ocorre que anacrônicas, né, são diversas posturas, não é, de governantes ou até formas de governo, não é? A monarquia é anacrônica no sentido de ela representar uma coisa que hoje se encara que não é mais do nosso mundo, mas as repúblicas presidencialistas, né, o enfechamento dos poderes na mão do presidente, também é considerado uma coisa anacrônica, e existe até hoje. Então, é muito curioso isso, né? Se fala muito da monarquia. Eu sou especialista em história, né, das monarquias, de uma maneira geral, acho isso muito curioso. Agora, sem dúvida alguma, o rei ascendendo ao trono com o filho segundo dele, ele só tem 2 filhos, né? Antigamente os monarcas tinham 10 filhos, né? Então você não tinha uma concentração tanto de sabores, digamos assim, com um filho que ficasse tão evidente, né? Então hoje você tem 2 só, o rei vai ter 2 filhos, né? E aí os filhos já têm filhos, etc. Então isso fica muito aparente, né? Esses microescândalos, digamos assim, ficam muito aparentes. E o príncipe Harry fez agora, muito jovem, né? Eu vi que a Cecília falou que ele fez as memórias dele, né? Muito novo, né? Para ser sucesso editorial, enfim, claro, porque a vida deles interessa à população. E isso é um detalhe pitoresco nessa história toda, quer dizer, uma coroação que tem o segundo filho do rei, que é duque, né? Duque não de nobreza, mas de realeza, tem um dos títulos de apanágio da Casa Real e, digamos, está aí expondo, não é, sua vida íntima, né, em livro já. Quer dizer, é um cenário complexo, mas não é nada também, justamente pelo que a gente falou no início, de que as monarquias hoje são completamente constitucionais, parlamentares, né? Não é nada também que impeça, não é, o cerimonial todo de ser organizado como ele será, não é? Quer dizer, as funções cerimoniais e protocolares são as grandes funções dos monarcas atuais, no mundo inteiro, né? O poder político deles é um poder político simbólico importantíssimo, mas não é aquele poder da política cotidiana, não é? É diferente. E, Bruno, Cecília Malan aqui de Londres, a gente estava vendo aí agora imagens do rei Charles falando no parlamento alemão. O presidente Frank-Walter Steinmeier disse ontem ao rei que a saída do Reino Unido da União Europeia foi um dia muito triste, palavras dele. Essa viagem
na sua opinião, pode ser interpretada como uma tentativa de diplomacia real, de soft power? Totalmente. Na verdade, vejam, né? A França e a Alemanha são os países chave tanto para a Primeira Guerra quanto para a Segunda Guerra Mundial, não é? E o lado, não é, britânico, uma hora a favor, outra hora contra, a gente sabe o que foi o nazismo, né? Existe um revanchismo histórico, isso já no 19 foi fortíssimo, né? Em que pese a família real britânica e a antiga família real prussiana, que era imperial alemã, serem parentíssimas, né, extremamente entre elas, mas todo mundo sabe o que foi a Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda Guerra Mundial. E então não é por acaso, né, ainda mais tendo em vista o Brexit, né, que o monarca britânico, ainda não coroado, né, vai à terra natal, inclusive, de toda a sua família, porque a casa, né, de Windsor, né, era a Saxe-Coburgo-Gotha, e agora passa a ser uma casa também germânica, mas que é a casa da Dinamarca, não é? E da Grécia, mas que são Schleswig-Holstein. Eles todos são alemães, eles todos são príncipes germânicos. A mãe dele era, por isso se falou que a rainha Elizabeth dava muito valor a essa origem, não é? Ela se sentia em casa também na Alemanha, e o príncipe de Gales, que agora é o rei, não é? Segue essa mesma tradição, não é? Obviamente não se diz que eles não sejam ingleses e britânicos, mas sem sombra de dúvidas eles são na origem, todos são germânicos, né? E esses laços, não é? Hoje em dia, economicamente falando, serem atrapalhados, né, obstaculizados por causa do Brexit, não é algo que interesse ao Reino Unido, não é? Porque o Reino Unido precisa, embora tenha feito o Brexit por vontade da população, ele precisa dos acordos comerciais todos, não é? Das trocas, não é? Dos tratados, né? Da vigência, importância desses tratados todos comerciais. A Alemanha, como se falou, é a grande potência europeia, né? Dita ocidental. Então, eu acho que isso é sintomático, né? Quer dizer, o príncipe, agora rei, né? Sempre querendo mostrar que existe uma real vontade dos britânicos, não é, de não abandonar a União Europeia porque fizeram um Brexit, né? O Reino Unido tem essa postura, né, de ser dentro da União Europeia, né? Sempre foi o diferentão, não é? Quer dizer, a coisa do euro, né? Uma série de detalhes, mas não pode se negar à União Europeia, né? O avanço que foi a União Europeia. Então, eu acredito que, na verdade, tenha tudo a ver com isso, né? E, claro, o aspecto cultural, o aspecto de origem, né? Todo mundo sabe que os povos, né, que estão ali na Grã-Bretanha, etnologicamente falando, né, vários deles, a origem é exatamente germânica também. Então, é uma coisa de realeza, mas também, né, do povo, né? Quer dizer, existe uma conexão lá no passado, não é? E que a monarquia, o fato de a monarquia existir no Reino Unido e não existir mais na Alemanha como existiu, mas ainda terem, né, as famílias reais locais germânicas, né? Esse fato é preponderante nessas relações, eu acho, né? O aspecto cultural também. O comercial é evidente, é ululante, né? Ninguém pode ficar sem as trocas, não é, comerciais. Bruno Cerqueira, te agradeço demais pela participação aqui. É claro que a gente ainda vai seguir muito de olho nesse assunto até a coroação do rei, de fato. Muito obrigada, viu? Um bom dia. Obrigado, bom dia. Cissa, um beijo para você.